beleza, a gente já viu a parte inicial de fração. O que a gente vai ver agora? A gente vai abordar um pouquinho sobre o sistema métrico. Que, imagina que você tem, sei lá, eu acabei de usar o exemplo da pizza, né? Cara, você quer descobrir qual que é o tamanho dessa pizza, qual que é o comprimento dela. Ou, tipo, você tem um quadrado. Uma parte é, tipo, 10 centímetros, a outra é 100 metros. Como que você calcula uma área? Como que você faz, tipo, um vezes o outro? Como que isso aqui vai funcionar? Então, a gente precisa saber como que a gente vai converter as medidas de comprimento, como que a gente vai fazer essa conversão de medidas de massa, como que elas se comportam, como que funciona isso daí. Então vamos lá. É uma parte bem mais tranquila do que parece, e se você não decora uma coisinha ou outra, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então vamos lá. Imagina que quando a gente coloca, sei lá, quilograma, grama, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, por que ele pega esse nome? Vamos ver. Basicamente, a gente tem um esquema de medida que é bem padrão, que é isso aqui, ó. É basicamente quilo, hecto, DA. Basicamente aqui seria o fundamental, mas eu vou deixar em torno de metro. Ó. Tananana, decímetro, centímetro, milímetro. Como que funciona isso aqui? Deixa eu espalhar isso aqui um pouquinho mais. Pronto. Basicamente, a gente tem quilômetro, a gente tem metro normal, centímetro, milímetro. E se você for ver, todos têm um nomezinho e depois metro. Então, basicamente, esse nomezinho quer dizer alguma coisa. Milímetro. Milímetro é 1000. Então, milímetro é basicamente 1 metro dividido por 1000. Então, sei lá, eu tenho 50 metros e eu quero passar para... Na verdade, tenho 5.000 milímetros e eu quero passar para metro. O que eu vou fazer? Milímetro. Eu vou dividir isso aqui por 1000. Você sabe que divisão quando é assim é facinho, só corta zero, pronto. Então, 5.000 milímetros é 5 metros. Então, como que funciona de verdade essa escala aqui e esse sistema de conversão? Imagina que esse aqui é o quilo. Esse daqui, ele é o hecto, que a gente acaba não usando tanto, mas o hecto. A gente tem esse aqui que é o deca. A gente tem essa aqui que é uma unidade fundamental. Ele pode ser metro, pode ser quilograma, pode ser qualquer coisa. A gente tem esse aqui que é o deci. Então, assim, decímetro. Você vai entender que esse 10 que ele puxa tem uma relaçãozinha. Centímetro. 100 alguma coisa. Então, cent. Mili. Então, quando a gente vai converter daqui para esse lado aqui, a gente tem que seguir basicamente uma regrinha, que é a cada casinha que a gente pula, deixa eu apagar isso um pouquinho, cada casinha que a gente pula, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar multiplicando por 10. Tá, vou pular 3 casinhas, multiplica por 10 de novo, e multiplica por 10 de novo. Então, para eu fazer uma conversão de um lado para o outro, é muito simples. Mas você lembra que eu falei que uma parte ou outra era legal se decorar? Basicamente, no Enem, a gente acaba vendo bastante essas conversões aqui. Então, se você decora quilômetro, hectômetro, decâmetro, unidade fundamental, decímetro, centímetro, milímetro, você consegue montar essa escala e fazer uma conversão sem você decorar. Eu não sei como que eu faço de quilo para decímetro. O que você vai fazer? Montar essa tabelinha, fazer as setinhas, você vai conseguir resolver. Então, qualquer valor para cá, se eu quiser converter quilômetro para hectômetro, eu vou simplesmente pegar a minha unidade de quilômetro, vamos colocar 5 quilômetros, é igual a 50 hectômetros. Então, só vou multiplicar por 10.
Então, é de boinha, 10, 10, 10, 10. Agora, e se eu fosse fazer o contrário? E se eu fosse passar do outro lado para cá? Eu vou estar fazendo o processo inverso, então eu vou dividir por 10. Então, para cá, eu vou dividir por 10. Aqui eu vou dividir por 10. Dividir por 10. E assim vai. Então, imagina assim, quantos... Na verdade, 1000 centímetros equivale a quantos metros? Quantos? Como que vai funcionar isso aqui? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vou dividir por 10, 10. Ou seja, 2 vezes 100, pou, 1000 centímetros igual a 10 metros. Então assim, você vê que ele tem uma relação de escala, ele tem um sistema métrico e ele é bem simples quando você usa isso aqui. Só que agora imagina que a gente está trabalhando com área. A gente está fazendo, tipo, a área de um cubo. Então a área de um cubo é metro ao quadrado. A gente sabe disso. Como que eu vou fazer essa mesma conversão? Deixa eu apagar aqui a tabelinha. Eu vou adicionar 1 ao quadrado aqui, porque a gente vai trabalhar tudo em metro quadrado. Antes disso, deixa eu falar uma coisa. Você não consegue somar uma coisa que está em uma unidade de medida com outra que está em outra unidade de medida. O que você tem que fazer é ver qual que você quer deixar isso aqui e você vai converter tudo para uma única unidade, depois converter para outra unidade que você quer. Então, sei lá, eu estou com aqui milímetro, decímetro e eu quero tudo em metro. Cara, eu vou ter que converter esse para metro, esse para metro e depois somar. Eu não posso ficar somando se ele tiver um sistema diferente, entende? E também a gente não pode somar uma área com simplesmente um comprimento. Tipo, 10 metros quadrados mais 2 metros. Não, ele tem que sempre estar seguindo a mesma unidade de medida. É bem importante isso aqui. Então, voltando. Se quando for só metro, de quilômetro para hectômetro, assim, daqui para cá, eu vou simplesmente multiplicando por 10, o que eu vou fazer quando tiver ao quadrado? Eu vou fazer esse 10 ao quadrado. Então aqui eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, aqui eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, e aqui por 10 ao quadrado. E para dividir? Mesma coisa. Divide por 10 ao quadrado, divide por 10 ao quadrado, e assim você consegue fazer essa conversão de uma forma bem simples. Sendo área, sendo volume. Mas eu sei que volume é metro ao cubo. O que eu vou fazer se eu quero converter um que é metro ao cubo para outro que é metro ao cubo? Eu vou simplesmente fazer 10 elevado à terceira e depois 10 elevado à terceira. E assim vai. Mas eu não sei o que é 10 elevado à terceira. Então vamos lá para a segunda parte aqui. 10 normal é quando a gente tem tipo só metro. A gente tem só uma unidade. Se for uma unidade ao quadrado, o que é esse 10 ao quadrado? Esse 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 vezes 10. 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. Mas se eu for usar metro cúbico para volume, é 10 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 1000. Então, se eu quero passar tipo de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 1000. Só isso aqui. Você vê, tipo, não tem dificuldade. No caso, isso aqui, se ele for ao cubo. Agora, se for ao quadrado, eu vou simplesmente multiplicar por 100. Se for só centímetro por milímetro, só multiplica por 10. Então, essa escala é bem importante. E como que funciona esse sistema aqui? Eu vou apagar todos os metros, para você ver como que essa escala funciona. Aqui tem um mili, aqui tem um cent. Pronto. Imagina assim, como que funciona para a gente converter quilograma? Cara, olha que maravilha, é a mesma coisa. Quilograma, hectagrama, aqui se eu não tenho um, pronto, D. Aqui, grama sozinho, aqui grama, grama, grama. Então, quilo, hecto, deca, a unidade fundamental, deci, cent, milho. Então, como que eu vou fazer essa conversão? Cara, é literalmente a mesma coisa. A única coisa é que tipo, você não vai ver uma grama ao quadrado, porque
não existe uma utilidade muito bem. Alguns casos você vai ver, mas aqui mais inicialmente não. Então eu quero converter quilo para grama. Vamos lá, 1 quilo é quanto? Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então 1 quilo é igual a 1000 gramas. Você viu como que é tranquilo? É simplesmente isso aqui. Essa tabelinha é basicamente um sistema internacional. Por que é um sistema internacional? Porque um monte de país pegou e falou: mano, não tem como a gente medir isso aqui e falar que essa garrafa tem 4,7 josés de altura. Não tem como falar que, mas se a gente for ver no sistema dedão do Diogo, isso aqui é 15 dedões do Diogo. Pra gente, tipo, cada um ter a sua medida. Então a gente fez um padrão. Então, sei lá, vamos pegar esse negocinho aqui de ketchup, vamos falar que ele tem 2 centímetros. Ele tem uns 5, vamos lá, tem 5 centímetros. Qual que é o tamanho dessa garrafa? 5, 10, 15 centímetros. Então é só isso, é só uma padronização. Então, você vai ver bastante uso disso para conseguir uma pessoa de um país conseguir fazer uma conversão com um produto de outro país e bater as medidas, saber qual que é o tamanho certo. Outra conversão aqui, eu acho que essa aqui vai ser uma última. A gente vai ver também bastante conversão de tempo. 1 minuto, a gente sabe que equivale a 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. Um dia são 24 horas. Então imagina que eu vou converter um dia para minuto. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar isso aqui por 1, na verdade eu vou dividir aqui. Se eu quero sumir com esse dia, o dia que eu vou colocar a comunidade tem que estar aqui embaixo dividindo. Dia. Um dia são quantas horas? 24 horas. Mas eu quero descobrir em horas? Não, eu quero descobrir em minuto. Então vamos lá. 1 hora são quantos minutos? 60 minutos. Então eu vou cortar essa hora com essa hora, esse dia com esse dia, e nosso resultado vai ser 1 vezes 24 vezes 60. Então, nossa conversão seria 60 vezes 24. Pronto, é simplesmente isso aqui. A gente acabou de encontrar qual o valor que representa essa conversão. Então, vê que é bem tranquila essa conversão, pode ter um errinho ou outro, mas em geral, se você segue o sistema internacional, não tem muito erro. E assim, a gente até encontra mais algumas medidas padronizadas, como o nanômetro. Cara, o que é uma partícula nano? O pessoal fala muito isso de nanoprocessador, coisa assim, parece complexo demais, mas não é, cara. Um nanômetro, que vamos colocar aqui esse símbolozinho aqui, ele é simplesmente 1 metro vezes 10 a menos 9. O que é isso aqui? 0,1264567 8 1 metro. Esse aqui. Então, quando alguém falar para você que é algo nano, é simplesmente essa conversão aqui, é só algo muito pequeno, só isso. Não tem, tipo, uma dificuldade, coisa assim. Tá, não vou falar que não tem uma dificuldade, porque eu faço engenharia química. Às vezes a gente tem que fazer, tipo, nanopartícula. Às vezes é difícil, às vezes não, às vezes é fácil. Então, depende do que você está fazendo. Então, basicamente, isso aqui são medidas padronizadas. É muito importante você saber disso? Porque facilita quando você quer comprar... Cara, eu quero comprar 1 quilo de carne. Pô, mas e se 1 quilo do cara é 500 gramas? Aí o cara vai te vender só metade? Não, cara, tem que ter uma padronização. Para uma pessoa querer uma coisa, pedir, e a outra pessoa entender o que ela está pedindo. É só isso. Não é difícil essa parte aqui. Pode ser um pouquinho confuso. Pode. Provavelmente é. Mas não tem erro.